Cair no pecado. E agora? Você já se sentiu indigno de se achegar diante de Deus? Ou sentiu em algum momento que você não é crente de verdade? Então esse vídeo é para você. Fique com a gente até o final. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos falar um pouco sobre a graça de Deus. E antes de nós iniciarmos esse assunto, eu gostaria que você comentasse aqui abaixo se você disse sim para essas perguntas que eu fiz aqui logo no início, se você já se sentiu indigno de se achegar diante de Deus ali no momento de oração, ou se você ali se sentiu de alguma maneira que você não é crente de verdade após ter cometido um pecado específico. Provavelmente você já ouviu ou já disse a frase: poxa, hoje eu pequei em tal área. Eu tô com vergonha de se chegar diante de Deus. Comente aqui abaixo antes da gente iniciar esse vídeo, tá bom? Quero ouvir a sua experiência. Vamos lá? Meus amigos, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre esse assunto, e é um pouco aqui a respeito da graça de Deus. E quando eu iniciei esse vídeo com essas perguntas, com esse tema, logo me vem à mente, eu acredito que vem à sua mente também, o texto que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, eu gostaria de ler para vocês, que nos diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Sempre nos vem à memória esse texto, porque se nós formos reparar, na maioria das vezes a gente age como eles agiram lá no início. Às vezes a gente fala um pouco: poxa, Adão e Eva fez tudo aquilo e tudo mais. Mas às vezes, e só nós olharmos para as nossas atitudes, quando nós cometemos algum pecado, principalmente em alguns casos específicos, como pornografia, como adultério, como bebedice, como tantas outras coisas que nós enxergamos perante a sociedade como mais grave, como um pecado mais sério. Na maioria das vezes, quando as pessoas cometem esse tipo de pecado, elas se sentem constrangidas, elas se sentem acuadas, elas se sentem envergonhadas de se chegar diante de Deus novamente para orar. Elas se sentem como se não merecesse estar ali. E de fato não merece. Nem se fizesse as melhores boas obras, minhas, suas, juntar de todos nós, a gente mereceria chegar diante de Deus. Porque não é por mérito. Não é por mérito. Mas interessante que nós vemos aqui meio que um padrão que nós vemos se repetindo até hoje de comportamento. Porque quando eles pecam, nós vemos aqui duas atitudes: transferência de responsabilidade, né? Ou melhor, transferência de culpa. Foi a mulher que tu me deste. Eu fiz isso daqui, foi por causa dela. Às vezes a gente transfere. Não, eu caí nisso aqui, foi porque eu fui ver algum vídeo aqui e que não tinha nada demais, e quando veio aparecer um anúncio que tinha a parte erótica e me tentou para essa área. Muitas das vezes a gente transfere a culpa ao invés de assumir a culpa. E segunda atitude que nós vemos, que se repete até hoje, é fugir de Deus e não para Deus. Porque há um sentimento de vergonha ali naquele momento. Então muitas das vezes, com certeza te veio à mente aí alguns momentos em que você fugiu de Deus. Alguns momentos que você não quis estar diante dele ali porque você estava totalmente ali sem saber o que falar. Estava ali: poxa, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas e eu fiz isso aqui novamente. E às vezes até a gente já ouviu alguém falar, eu particularmente já ouvi alguém falar que, poxa, hoje eu não consegui orar porque eu pequei em tal área. E o problema dessa frase aqui é o seguinte, que quando nós falamos isso, há um entendimento meio que assim, e vê se você não concorda com essa linha de raciocínio, vê se não é isso. Porque dá esse entender no seguinte sentido: poxa,
eu pequei em tal área aqui, e isso me deixou constrangido, e eu não estou bem, eu não estou legal para me achegar diante de Deus. Mas quando o meu devocional está em dia, quando eu fiz ali aquele momento com Deus, quando eu ali compartilhei o evangelho durante o dia, quando eu fiz todo o meu checklist ali, ok, naquele dia, parece que a gente se sente, não, peraí, hoje eu tô com moral para me chegar diante de Deus, para ali orar. Poxa, eu tô bem pra caramba com Deus. E claro que a gente precisa mesmo estar bem, a gente precisa mesmo buscar a face de Deus todos os dias da nossa vida. Isso é fato. E quando nós pecamos, nós precisamos nos arrepender. Isso também é um fato. Nós não podemos ter remorso apenas, nós precisamos nos arrepender e não voltar a pecar naquilo. Mas o ponto aqui em questão é o seguinte, é que independente da situação que você esteja, até porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, a palavra é bem clara a respeito disso lá em Romanos capítulo 5, independente da situação que a gente esteja, o que nos torna justos e dignos de estar diante de Deus e orar e ali falar com Ele, ter essa comunhão com Ele, é o que Jesus Cristo fez na cruz. E isso se chama graça de Deus, porque a gente merecia condenação. Mas pela sua graça, mediante a fé em Cristo, Ele nos permite ter esse acesso. Só que é muito importante aqui, eu quero abrir esse parênteses, por favor, não faça isso. Por favor, não transforme a graça em libertinagem na sua vida. Não use dessa liberdade que você tem em Cristo Jesus para viver deliberadamente no pecado. Pecar é uma coisa, viver deliberadamente no pecado é outra completamente diferente. E é importante nós termos essa clareza, segundo as Escrituras, para que nós possamos ter um entendimento correto e nos posicionar de forma correta. E qual é a forma correta que aqui falo? É a gente se achegar mesmo com confiança diante do trono da graça de Deus. Olha só o que diz o texto de Hebreus, capítulo 4, verso 14 ao 16. Preste bem atenção nesse texto, o que ele nos diz. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ei, queridos, Jesus Cristo sabe o que você está passando. Quando Ele se entregou naquela cruz, Ele sabia daquilo que você iria cometer, dos pecados que você iria cometer. Entretanto, como eu disse, e tenha temor em relação a isso, não transforme a graça em libertinagem. E para encerrar esse assunto, eu gostaria de relatar rapidamente uma história muito conhecida que nós vemos na Bíblia. Essa história narra que uma mulher foi pega em adultério, em flagrante. E aí homens religiosos do povo pegaram aquela mulher e trouxeram até Jesus, buscando ali, de alguma forma, encontrar alguma acusação de Jesus. Então eles queriam ver aquilo que Jesus iria falar a respeito daquilo, daquela situação toda. Tanto que olha só o que eles falam. Mestre, a lei diz que quando a mulher é pega em adultério, ela precisa ser apedrejada. E Jesus ouve aquilo e Jesus se abaixa e começa a escrever no chão. E então, Jesus depois dá uma resposta para eles que é a seguinte: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí, de repente, aquelas pedras que estavam na mão daquelas pessoas começam ali a serem deixadas de lado. E todos vão embora e o texto finaliza dizendo o seguinte. Jesus pergunta para aquela mulher, cadê os seus acusadores? E aquela mulher responde, todos eles foram embora. E Jesus fala, nenhum deles te condenou?
eu também não te condeno. E preste atenção nisso aqui. Agora, foca nessa parte aqui. Olha o que Jesus responde: vá e não peques mais. Então é o seguinte, bem claro, Jesus aceita você e ama você como você é. Vinde até Ele. Mas Ele não aceita que você permaneça como você veio. Então Ele quer transformar a nossa vida. Então quando nós pecamos em alguma área específica, nós não podemos ficar tendo remorso e fazendo toda vez aquilo. É vá e não peques mais. É a transformação de vida que Jesus nos chama a ter. E nessa história nós vemos algo aqui muito incrível, uma lição que fica para mim e para você. É que Jesus poderia ali condenar todos, porque todos eram pecadores. Mas nós vemos ali a graça de Deus manifesta através da vida de Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva em nosso canal e compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. O nosso objetivo aqui é contribuir para que nós, como igreja, possamos viver uma vida alinhada com a palavra de Deus, a vontade revelada dele. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.